Somos Marcos Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kertzmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de aliado do Quer Duto para o Brasil e Portugal. O Quer Duto é uma ONG israelense que oferece benefícios adicionais para quem tem a aliá aprovada pela agência judaica. Está pensando em fazer aliá? Entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram. Nós já fizemos diversos outros vídeos com muitos temas diferentes. Procure os temas de seu interesse e assista quantas vezes você quiser. Entre no nosso canal no YouTube e no Facebook, estão todos lá. Pode procurar por Keren Yedidut Brasil. Um bom café para vocês. Oi, Marcos. Oi, Raim. Como vai? Tudo bem? Vocês estão bem? Fala, Raim. Tudo bem? Legal. Obrigado por me convidarem. Show. Obrigado por participar. Seja bem-vindo. Legal. Vamos começar. Bom, Raim, por favor, começa se apresentando. Aonde você morava no Brasil? Quanto tempo fez aliá? Qual a tua relação com o Zolim? Então, eu sou carioca. Eu estudei no Max Nordal a vida inteira, do maternal até o segundo grau, no Max Nordal. Depois disso, eu me formei em informática pela UFRJ. Eu cheguei a ser também conselheiro da Fierj. Então, na época, eu era um dos mais jovens conselheiros da Fierj, eu tinha 20 anos de idade. E logo depois que eu me formei na faculdade, eu vim para Israel. Então, eu tinha 21 anos de idade. Isso faz exatamente 30 anos atrás. Eu vim para Israel em março de 1992. E chegando aqui, eu fiquei 6 meses no kibbutz. Eu fiz o PAN para aprender hebraico. Depois, eu fiz mestrado no Technion, 2 anos e meio de mestrado. E eu já estou, desde 95, trabalhando na área de ciências da computação aqui em Israel. Atualmente, eu moro em Kiryat Yam, que é uma cidade no norte de Haifa. Eu sou casado com uma paulista. Eu tenho uma filha nascida aqui em Israel, que já tem 13 anos de idade. E, além do meu trabalho, eu também faço muito trabalho voluntário com o Zolim. Eu sou mentor numa organização chamada Gvaim, que ajuda o Zolim de todos os países. E eu também atuo bastante com os Zolim brasileiros, principalmente aqui da região onde eu moro, de Haifa e das Krayot. Você tem uma coluna, né, na revista Brasil, né, onde você fala sobre... Isso, eu tenho um blog na revista Brasil. A revista Brasil é importante vocês conhecerem, a revista para os brasileiros em Israel e também para a comunidade judaica no Brasil que tem interesse sobre notícias de Israel e sobre a realidade de Israel. Então, eu escrevo bastante artigos, principalmente sobre essas questões relacionadas à aliá, as dificuldades da aliá, os desafios, que a gente pode fazer para ter mais chance de sucesso. Aproveitando a deixa, a gente fez um café com o Keren, com a Márcia Sasson, sobre a revista Brasil. Recomendo que assistam para vocês acompanharem a revista e ter as notícias de Israel em português. Tá? Então vamos. Posso começar, Raim? Não, com prazer. Qual é o conselho que você dá para os Zolim que estão já em processo de fazer aliá? O que você acha que eles devem, como eles devem se preparar? Então, tem algumas coisas que são coisas óbvias, mas apesar de que elas são óbvias, a gente precisa falar porque tem gente que não faz. Né? Por exemplo, estudar hebraico. Né? Por incrível que pareça, tem pessoas que vêm para Israel sem ter estudado hebraico antes da aliá. Né? Isso, na minha opinião, é um absurdo. Né? Obviamente, no momento que você já está considerando a possibilidade de fazer aliá, começa imediatamente a estudar hebraico, da forma que puder. Outra coisa, aprender sobre a realidade israelense. Como é que você aprende sobre a realidade israelense? Por exemplo, notícias. Mas não as notícias que são divulgadas nos jornais brasileiros, notícias que você vê nos meios de comunicação israelenses. Por exemplo, em português, nós temos a Revista Brasil e tem outros sites em português com notícias do Brasil.
E outros idiomas, em inglês, em espanhol. Tá? Você não precisa saber hebraico para ler notícias sobre Israel escritas por pessoas que vivem em Israel. Outra coisa, conversar com pessoas que vivem aqui, pessoas que já fizeram Aliá, e o mais importante, pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Então, se você é uma pessoa que está pensando em fazer Aliá, procura fazer contato com alguém que tenha a mesma profissão que a sua, a mesma faixa etária, o mesmo nível de religiosidade, o mesmo nível assim, de nível social, não uma pessoa muito mais rica do que você, nem uma pessoa muito mais humilde do que você, uma pessoa que tem mais o mesmo nível social, uma pessoa parecida com você, para essa pessoa te dar conselhos. Infelizmente, as pessoas que estão interessadas em fazer Aliá, elas entram em grupos de Facebook e de outras redes sociais e acabam tomando conselho de pessoas que são muito diferentes delas. E esses conselhos não são apropriados. Então, se você quer um bom conselho, procura alguém parecido com você. E tem que tomar muito cuidado nas redes sociais, porque boa parte das pessoas que são as mais ativas nas redes sociais são justamente as pessoas que têm as opiniões mais radicais, mais extremistas, ou pessoas que, por algum motivo, estão usando a rede social para descarregar a sua frustração. Então, tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que a gente encontra nos grupos, nas redes sociais. A gente tem que ser muito seletivo de quem a gente vai tomar conselho. Legal. Não, boas dicas. E chegando em Israel, nesse sentido de cultura, o que você aconselha as pessoas a prestarem mais atenção na hora que chega, nos primeiros passos em Israel, quando chega? Então, tem que entender, em primeiro lugar, que a cultura israelense, o comportamento do israelense é muito diferente do brasileiro. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a sociedade israelense é uma sociedade muito heterogênea. Então, a gente tem aqui vários segmentos na sociedade que são, na verdade, populações diferentes. Então, você tem, por exemplo, todas as pessoas que vieram da antiga União Soviética, que eles têm o padrão de comportamento deles. Vocês têm os árabes dentro de Israel, que eles também têm a cultura deles. Vocês têm os religiosos, os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, que também têm os padrões de comportamento. E mesmo aqui em Israel, entre os Ashkenazim e os Sfaradim, as diferenças são mais acentuadas do que no Brasil. Tem que entender isso também. Então, a sociedade israelense ela é complexa e é muito diferente da sociedade brasileira. Então, você não pode querer julgar o comportamento do israelense de acordo com os padrões brasileiros. Por exemplo, a gente, no Brasil, tem o nosso padrão que a gente define se essa pessoa está sendo educada ou mal educada, ou se essa pessoa está sendo gentil ou rude ou grossa, ou se essa pessoa está sendo atenciosa ou se ela não está sendo atenciosa. São os nossos padrões brasileiros. A gente não pode julgar os israelenses de acordo com esses padrões. Então, por exemplo, tem muitas situações aqui em Israel que a pessoa não vai te dizer obrigado. Porque, por exemplo, aconteceu comigo, uma pessoa me parou na rua, perguntou que horas são, eu disse para ele as horas, e o cara foi embora e não me falou obrigado. Não, isso, para a gente no Brasil, é uma situação muito estranha. Como assim? O cara me perguntou as horas, eu falei para ele que horas são, o cara não me fala obrigado. Foi um comportamento que talvez seja o normal dele. E tem muitas outras situações assim aqui em Israel. Por exemplo, se você entra no elevador com uma pessoa estranha, não necessariamente você precisa falar bom dia para essa pessoa. Isso é comum no Brasil. Na hora que você entra no elevador, tem uma pessoa que você nunca viu na vida, você fala bom dia para essa pessoa. Aqui em Israel, o protocolo aqui em Israel não exige isso. Então, a pessoa que não fala bom dia, ela não está violando o protocolo.
ela não está necessariamente sendo mal educada, de acordo com os padrões israelenses. Então, eu não estou querendo dizer agora que isso é melhor ou pior, eu estou simplesmente dizendo que, no início, até a gente entender, né, essas diferenças culturais, essas diferenças de comportamento, a gente precisa evitar julgar o israelense, né, e, com certeza, evitar tentar educar o israelense. Né, que isso também acontece com frequência, de muitos brasileiros que chegam aqui e falam: eu vou educar os meus colegas de trabalho, eu vou ensinar todo mundo que tem que falar bom dia no escritório. Não é bem assim. E você comentou também sobre da pessoa já começar a aprender o hebraico antes, né, de fazer aliá. Qual que é a importância do hebraico para quem está fazendo aliá, para quem chegou em Israel, o Urban, etc.? Okay, então, isso depende. Né? Então, novamente, é você saber escolher com quem você vai se consultar para responder essa pergunta. Por exemplo, existem pessoas que trabalham na área de high-tech, nas startups aqui em Israel, e também empresas grandes de high-tech, que eles podem perfeitamente trabalhar sem falar hebraico. Existe. Né? Eu conheço pessoalmente diversos olímpicos, não só brasileiros, também americanos e franceses, que trabalham falando inglês no trabalho. Então isso existe. Mas existem outros tipos de trabalho que exigem o hebraico, obviamente. É muito mais difícil você ser aqui em Israel um médico, um advogado, um contador, ou trabalhar na área de marketing ou na área de vendas, se você não fala o hebraico. Então, o quanto você precisa do hebraico depende da sua profissão e depende do que você sabe de outros idiomas. Né? Obviamente, uma pessoa que chega aqui em Israel e não fala nem hebraico, nem inglês, e fala só o português, essa pessoa vai ter muita dificuldade de conseguir um bom emprego e provavelmente vai ser forçada a fazer um trabalho braçal, um trabalho pesado. Por exemplo, num supermercado ou numa fábrica. Então o conhecimento hebraico vai te afetar, com certeza, as possibilidades de conseguir um bom emprego. Mas é muito mais do que isso. Na minha opinião, o hebraico ele é essencial para você se integrar na sociedade israelense, para você se sentir bem em Israel, para você, no final das contas, se sentir em casa, né? Você sentir que você faz parte da sociedade israelense, você sentir que você não é um estranho, que você não é um estrangeiro. Tá? Então, num primeiro momento, lógico, o Oler Hadash, ele se sente um estrangeiro, vai demorar algum tempo até ele se sentir em casa, mas eu acredito que esse deve ser o objetivo. Então, a pessoa, para fazer parte de Israel, para poder acompanhar a cultura israelense, as músicas, poder ler um jornal, para poder ler um livro, poder assistir televisão, poder conversar com os vizinhos, para poder ter amigos israelenses, precisa saber hebraico. Você pode ter colegas de trabalho que você vai falar com eles em inglês. Agora, eu questiono se você pode ter realmente amigos israelenses que vão se sentir à vontade conversando com você o tempo todo em inglês. Tem algumas coisinhas até, coisas que eu já vi nesse sentido, talvez até confirmar com você. Por exemplo, na hora que chega uma conta de luz, você está acostumado a pagar, sei lá, 200 shekels de conta de luz. Vai um mês, chega a 400 shekels. Você não vai saber se tem um erro na conta, você não vai saber se é uma cobrança esporádica ou se realmente tua conta de luz aumentou para 400 shekels por mês. Né? São pequenas coisinhas que realmente acabam incomodando, né? Com certeza, não tem como evitar isso. O dia a dia aqui em Israel exige o hebraico. Você deu um exemplo da conta de luz, né? Toda pessoa aqui em Israel, em algum momento, vai receber correspondência em hebraico, seja do banco, seja da empresa de seguro, seja do imposto de renda.
E precisa entender o que está escrito. Ou quando você vai alugar um apartamento, o contrato de aluguel provavelmente vai estar em hebraico, não vai estar em inglês e certamente não vai estar em português. Quando você vai no supermercado fazer compras, você vê os produtos, você nem sempre na embalagem do produto está escrito todos os detalhes em outros idiomas, apesar assim, em geral, os produtos aqui em Israel e os remédios também têm escrito em hebraico, inglês, russo, árabe. Mas mesmo assim, é muito comum uma pessoa aqui em Israel, sem querer, comprar um produto apimentado, porque ele não leu na embalagem que aquele produto era apimentado, ou comprar um produto que é parecido com alguma coisa que ele queria, mas não é exatamente o que ele queria, então ele se confunde na hora de fazer as compras. Por quê? Porque falta o hebraico. Não, então, resumindo, sabe, você não pode ter uma vida normal em Israel sem saber hebraico. Você pode demorar anos até ter o domínio do idioma, né? Até você chegar àquele momento que você domina o idioma, você abre o jornal e você lê aquela matéria do jornal e você entende tudo que está escrito, pode demorar alguns anos, dependendo da sua idade, né? Dependendo se você fez aliar com 20 anos, ou com 30, ou com 40, ou com 50. Mas você, para se sentir bem em Israel, né, para ter uma vida normal em Israel, você precisa ter hebraico, com certeza. Para você não se sentir um estrangeiro. Claro. Só para enfatizar, quer dizer, eu sou fluente em inglês, eu consigo me virar em hebraico em Israel? Você consegue se virar. Hoje em dia, uma pessoa que fala bem inglês, ele consegue se virar. Dependendo da profissão, ele vai conseguir um emprego. Então, por exemplo, na área de high-tech, na área de TI, se você souber bem inglês, você provavelmente vai conseguir um emprego, se for um profissional qualificado. Então, você vai sobreviver. Entendeu? Mas, novamente, esse é o objetivo. Eu acredito que se a pessoa está fazendo aliança, ela quer viver em Israel, ela quer também ter amigos israelenses. Ela quer também poder assistir na televisão um programa israelense. Ela quer também escutar uma música israelense e entender a letra da música. Não, a pessoa não pode, na minha opinião, se limitar a ter um trabalho que ela ganha o salário dela e aqueles amigos brasileiros que ela preserva aqui em Israel, essa realidade brasileira, né, falando sobre política, né, quem vai ganhar as eleições no Brasil. Eu não acho que isso seja o ideal. Tem muita gente fazendo isso, não estou falando que essas pessoas estejam infelizes, tá? Por favor, não interpreta errado. Eu não estou dizendo que as pessoas que vivem em Israel e ainda não dominam o hebraico estejam infelizes em Israel. Eu sei que muitas pessoas estão felizes em Israel, apesar que eles ainda não dominam o hebraico, né? Mas eu acredito que, a longo prazo, para a pessoa ter uma vida plena em Israel, ela tem que ter essa aspiração de aprender o hebraico. E o esforço, não basta ter aspiração e ambição, né? Você tem que se esforçar para isso acontecer, tem que investir nisso. Né? E como é que se aprende hebraico? Não é só indo no UPAN, né? E não é só você usando esses aplicativos que ensinam o idioma. Na prática, você vai aprender hebraico usando no seu trabalho e com seus amigos. Eu posso contar para vocês uma história minha. Eu, quando cheguei no Technion, na universidade, eu fiz meu mestrado, o meu hebraico era bem básico, mas eu fui morar nos alojamentos dos estudantes. O meu alojamento era uma casa de 3 andares, que tinha 6 quartos. Então, nós éramos 6 estudantes morando juntos. Eu era o único que não era israelense, né? E esses outros 5 estudantes que moravam comigo estavam o tempo todo discutindo. Eles discutiam sem parar sobre política, sobre economia, né, e diversos outros assuntos. E eu fui obrigado a entrar na discussão deles, para poder viver com eles. E foi assim que eu aprendi hebraico. Entendeu? Eu aprendi hebraico discutindo com meus colegas de dormitório na universidade do Technion. Legal.
Eu brinco com as pessoas aqui que eu falo que o ideal é que a primeira pessoa que senta do lado no primeiro emprego seja um russo, Sim. né? Porque daí ou aprende hebraico ou fala hebraico ou não se comunica, né? E É verdade. É verdade. Eu, quando fiz o UPAN eu fiz no kibbutz, isso foi em 92, então foi justamente no início dos anos 90, quando teve essa grande onda da Aliyá da antiga União Soviética, que vieram para Israel 1 milhão de imigrantes de Olim, né, da antiga União Soviética, que foi um número enorme, porque naquela época Israel não tinha nem 6 milhões de habitantes, eu acho. Então aumentou muito a população de Israel, tiveram um impacto muito grande. Então eu estava no UPAN, na sala do UPAN tinha, digamos, mais 30 pessoas, eu era brasileiro, tinha mais uns 2 ou 3 argentinos, e todos os outros falavam russo. E naquela época, os russos não sabiam inglês. Hoje em dia, os jovens que chegam da Rússia, da Ucrânia, eles já sabem falar inglês. Naquela época, eles não sabiam. Então, o único idioma que a gente podia se comunicar era em hebraico. E a gente falava hebraico. Eu, com meus colegas de UPAN, falava em hebraico. É legal, porque dá essa forçada, né? Com certeza. É imersão. Esse conceito de você gerar um ambiente de imersão, de você não ter nenhuma outra alternativa. Você é obrigado a falar em hebraico. Porque se você convive o tempo todo com brasileiros, né, que seu grupo de amigos são todos brasileiros, você não está imergindo no hebraico. Né? Então você demora muito mais para assimilar, demora muito mais para aprender. Não só brasileiros, né? Às vezes argentinos, latinos, né? Falar um espanhol também, né? Isso é natural. A boa parte dos brasileiros que vêm para Israel acabam aprendendo espanhol antes de aprender hebraico. É muito comum isso, né? Principalmente o pessoal mais jovem. O cara, antes de falar hebraico, já está falando portunhol perfeito. É, verdade. Bom, a gente escuta muito, né, um conceito aqui, que eu acho que é legal a gente entrar nesse assunto, o israelense é grosso, né? Você falou um pouquinho no começo, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa diferença cultural do latino em geral, não só do brasileiro, com o israelense. Por que o latino acaba achando que o israelense é grosso? Então, se você julgar o israelense de acordo com os padrões culturais e os padrões de comportamento que nós estamos acostumados no Brasil, ou na América Latina em geral, você vai chegar à conclusão que, em geral, o israelense é grosso. Se você julgar de acordo com esses padrões. Agora, se você perguntar para o israelense se o israelense é grosso, o que ele vai te falar? Será que o israelense acha que o israelense é grosso? Não, o israelense acha, pode ser que ele não vai achar que ele é muito educado, pode ser que o israelense ele tem um bom senso de falar, realmente, nós não somos um povo muito educado, mas o nosso comportamento é normal. Tá? Então, de acordo com o padrão israelense, pelo menos o comportamento deles é normal. Então, em primeiro lugar, se você está querendo viver em Israel, se o seu objetivo é viver em Israel, vamos tentar entender o que é o normal do comportamento do israelense. Então, por exemplo, tem várias situações, como eu falei antes, que o israelense não fala por favor, não fala obrigado, não fala bom dia, não fala com licença. Tá? Todas essas expressões são menos frequentes do que no Brasil, com certeza, tá? De forma objetiva. Né? Isso significa que ele seja mal educado, grosso, rude? Não, é o padrão dele. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bastante simples e concreto. Eu estou agora no escritório, no ambiente de trabalho. Eu preciso de uma caneta. Eu estou com meu colega do lado. Se fosse no Brasil, eu falava: Marcelo, por favor, você pode me dar uma caneta? Isso seria uma frase normal no Brasil. Marcelo, por favor, você pode me dar uma caneta? Aqui em Israel, não. Aqui em Israel, eu falo para o cara: Yossi, Eslechaet. Falou: Yossi, você tem uma caneta? Então, eu não falei por favor. Eu não falei Bevakashá, Eslechaet.
Eu não falei assim. Eu falei, Yeshlecha, você tem? Muito mais direto, muito mais objetivo, e é normal aqui. Então, esse meu colega de trabalho não achou que eu fui mal educado, ele achou que eu normal. Outro exemplo, aqui no prédio onde eu moro, né? Eu entro no elevador, tem um vizinho ou uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem é, no elevador. Eu não falo bom dia. Não falo bom dia. E essa pessoa que está no elevador, que eu não falei bom dia para ele, nada demais, normal. Normal. Uma pessoa estranha, não sei quem é essa pessoa. Por que eu vou falar bom dia para ele? Não, então é outro padrão, porque é outra cultura. Né? Então a gente não tem que julgar o comportamento dos israelenses pela cultura brasileira. Agora, isso pode ser uma vantagem. O que eu quero dizer é que esse comportamento do israelense pode ser uma vantagem. Em que situações isso é uma vantagem? Quando o israelense fala o que pensa. E quando você sabe valorizar que a pessoa está te dizendo o que ela pensa. Tá? O israelense, em geral, ele não tenta falar coisas só para te agradar. Em geral. Tá? Não tem essa questão tanto de você estar preocupado em não ofender a pessoa, preocupado em agradar a pessoa, preocupado em ser politicamente correto. Então, em geral, aqui em Israel tem o que se chama chutzpah. Muitas pessoas já conhecem esse conceito da chutzpah. O que é chutzpah? Chutzpah você pode traduzir como ousadia, não é exatamente isso. Né? É uma forma de ousadia, uma forma de coragem, de você dizer o que pensa. Isso é muito comum aqui em Israel. A pessoa fala o que pensa. Mas se você não está acostumado a escutar o que os outros pensam, você vai se ofender. Não vai ser agradável para você. Inclusive, a cultura brasileira ela é radicalmente diferente disso. Tem um ditado no Brasil que é assim: quem fala o que quer, escuta o que não quer. Não é verdade? Sim. Então, isso não é só um ditado. As pessoas se comportam assim no Brasil. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, a pessoa evita falar o que ela pensa. A pessoa, em certas situações, tem medo de falar o que ela pensa, para não ofender os outros. E aqui em Israel, isso não é assim. Não é que a pessoa quer te ofender, obviamente, não é que a pessoa quer falar alguma coisa para te ofender. Mas se você está acostumado com a cultura brasileira, você vai acabar se ofendendo desnecessariamente. Isso é muito comum aqui em Israel, isso é muito frequente que os olim se ofendem com o comportamento dos israelenses, porque eles estão julgando os israelenses de acordo com os padrões brasileiros. Não, por exemplo, você está numa reunião, numa empresa, você está trabalhando, está na reunião, você dá uma ideia, e aí o israelense fala: não gostei da sua ideia é ruim, sua ideia não vai dar certo. Eu não sei o quanto isso seria comum no Brasil, esse cenário. Eu tenho que falar agora que eu saí do Brasil com 21 anos de idade, então eu não tenho essa experiência de trabalhar no Brasil. Mas eu suponho que no Brasil a pessoa não seria tão direta de falar na reunião que ela acha que a sua ideia é ruim. Mas aqui em Israel isso é normal. Se você está participando da reunião, você dá uma ideia, outra pessoa acha que a tua ideia é ruim, ela vai falar: não, a tua ideia é ruim, não gostei da tua ideia, não vai dar certo. Não? E aí você vai se ofender agora? Ou você vai falar: ele me odeia. Eu vi isso muito comum aqui em Israel. Ele falou isso porque ele me odeia. Não te odeia, cara. Ele não te odeia, não. Ele deu uma ideia, não você. Né? Não, ele falou o que ele pensa. Não tem nada contra você, não é teu inimigo. O cara não gostou da tua ideia, quer dizer que ele é teu inimigo? Não, ele falou o que ele pensa. Ele não tá tentando te prejudicar. Não, ele quer me derrubar. Não, ele falou o que ele pensa. Mas é difícil você fazer essa transição. Quanto mais velho você é, mais difícil. Você chega jovem aqui em Israel, como eu cheguei muito jovem aqui em Israel,
toda a minha experiência profissional praticamente é aqui em Israel. Então, isso para mim tudo é natural, esses comportamentos todos do israelense, tudo para mim é muito natural. Eu cresci com isso aqui em Israel. Mas para quem está acostumado com aquele ambiente de trabalho no Brasil, onde as pessoas são muito mais assim conscientes do que elas estão falando e da maneira como elas estão falando, né? Então, lógico que isso vai ser um choque. Vai ser um choque. Seguindo um pouco nessa linha, existe dificuldade para o Olé, chegando já a arrumar emprego? Como é que funciona mais ou menos isso? Você falou, com hebraico tem trabalhos melhores, sem hebraico tem os trabalhos mais difíceis. E como é que é essa peneira aí de trabalho? Então, Marcos, essa pergunta é muito importante. O que acontece é o seguinte: em Israel falta mão de obra. Ou se quiser dizer diferente, você pode falar que em Israel sobra emprego. Tem muito emprego aqui em Israel. E se paga bem aqui, relativamente. Tá? O salário mínimo em Israel é de mais de 5 mil shekel, que está dando assim, quase 10 mil reais. Né? Então, uma família, o marido e a mulher, que os dois trabalham ganhando um pouco mais que o salário mínimo, ele já tem uma renda de mais de 10 mil shekel, né? O marido e a mulher trabalhando juntos, então isso já dá para eles viverem. Não estou falando que está com dinheiro sobrando, mas já dá para viver. Então, e tem muito emprego aqui em Israel, muito emprego. Tá? A taxa de desemprego aqui é muito baixa. Então, é fácil conseguir emprego? É fácil conseguir emprego. Agora, o grande problema é que esses empregos que são mais fáceis de você conseguir e que não tem praticamente nenhuma exigência são empregos pesados, são empregos que exigem esforço físico, são empregos que a maioria dos olim brasileiros nunca fez no Brasil. Tá? Mais do que isso, em geral, as pessoas que vão para esse tipo de emprego são justamente as pessoas mais velhas. Se você observar a população dos olim brasileiros aqui em Israel, os mais jovens, que em geral têm domínio do inglês e que têm facilidade de aprender hebraico e que têm profissões que estão mais relacionadas com o universo da tecnologia, né? Então, são essas três características dos brasileiros mais jovens que eles vêm para cá, né? O domínio do inglês, a facilidade de aprender hebraico e estar mais perto da tecnologia, eles têm facilidade de conseguir bons empregos. Ou seja, emprego na área, emprego na sua profissão e que não exige sacrifício físico. E quem são as pessoas que vão fazer esses empregos de sacrifício físico, o emprego pesado? São as pessoas com mais de 40 anos de idade, que não falam inglês, que vão ter dificuldade de aprender hebraico por causa da idade, né? E que não conseguem emprego nas suas profissões. Mas qual o detalhe? Essas pessoas nunca, nas suas vidas, em geral, fizeram esse tipo de trabalho no Brasil. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai prejudicar a saúde. Aí o cara vai conseguir um emprego no supermercado ou na fábrica, vai trabalhar 6 meses e depois de 6 meses está com problema na coluna, ou está com problema na perna, ou está com problema no braço e precisa se tratar, e às vezes precisa fazer uma cirurgia, e aí pode ficar desempregado alguns meses. Bastante comum isso. Tá? Infelizmente, o que eu estou descrevendo para vocês agora, esse cenário que eu estou descrevendo para vocês, é bastante comum. Então, a pessoa conseguiu um emprego? Conseguiu. Mas sacrificou a saúde. Tá? E, às vezes, causa danos irreversíveis. Tá? Tem pessoas que, fazendo esse tipo de trabalho aqui em Israel, causa danos irreversíveis à sua saúde. Então, a gente está consciente disso.
Então, mais um motivo para a pessoa ser obrigada a falar o hebraico. Porque também com o inglês, se a pessoa só sabe falar inglês, numa idade mais avançada que você falou, e for procurar emprego, também vai cair no supermercado, na farmácia, na fábrica, porque não vai ter interação com o público israelense para poder falar. Se vira com inglês? Depende. Olha só, tem muitas empresas aqui em Israel que buscam pessoas para trabalhar com vendas e com atendimento ao consumidor. Porque, como vocês podem imaginar, o mercado israelense é muito pequeno. Israel é um país que tem cerca de 9 milhões de habitantes só. Então, a grande maioria das empresas em Israel, elas são voltadas para o mercado externo. Né? Então, elas precisam ter no seu quadro de funcionários, que agora tem que falar quadro de colaboradores, certo? Não fala mais funcionário, agora são colaboradores. Né? Então, tem que ter pessoas fazendo vendas e atendimento ao consumidor que falam diversos idiomas estrangeiros. Tá? Então, por exemplo, tem diversos brasileiros trabalhando para empresas israelenses que vendem seus produtos e serviços no Brasil. Muito comum isso. E, nesse caso, até a pessoa consegue se virar sabendo pouco hebraico e pouco inglês, porque o principal idioma dela no trabalho é o português. Tá? Agora, esse tipo de trabalho de vendas, a grande maioria das empresas procura uma pessoa que pode atender todo o mercado latino-americano. Aí eles procuram alguém que fala português e espanhol. Tá? Então, se você quer trabalhar com vendas para a América Latina, é uma grande vantagem você ter um bom domínio do espanhol. E espanhol não é portunhol. Tá? Com certeza. Tem que saber escrever também. Bom, então é possível. Eu conheço pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Agora, tem esse tipo de trabalho para todo mundo? Não tem esse tipo de trabalho para todo mundo. E porque não tem esse tipo de trabalho para todo mundo, as pessoas acabam indo para as fábricas e para os supermercados, né, e trabalham e acabam prejudicando sua saúde. Entendi. Boa parte das pessoas acabam prejudicando sua saúde. Tem pessoas que, graças a Deus, têm um bom físico e aguentam, né? E aguentam, mas não é a realidade em geral do judeu brasileiro. A realidade da comunidade judaica brasileira, hoje em dia, é trabalho intelectual. Né? E aí entra um pouquinho daqueles os 10 pecados do Ole Hadash, né, daquele texto seu, que você fala que, às vezes, a pessoa acha um emprego e ela para de procurar. Às vezes, o emprego não está legal, vale a pena continuar procurando alguma coisa. Tá, preciso do dinheiro, vou trabalhar numa fábrica, né? Não parar de procurar, continuar procurando outra coisa, tentar se aperfeiçoar e ir para um lado onde não vai prejudicar a saúde, principalmente, né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo muito para os olímpicos, eu estou em contato, para eles continuarem sempre tentando conseguir um emprego melhor, mesmo que eles já tenham um emprego que está pagando as contas, né? Sempre procurar um emprego melhor e também fazer o necessário para conseguir um emprego melhor, não é só procurar, né? Você investir no aprendizado hebraico, você fazer cursos. É importante dizer para os olímpicos que o governo israelense paga cursos para as pessoas que fazem aliá, depois que eles terminam o PAN, cursos profissionalizantes. E, infelizmente, muitos olímpicos não aproveitam isso, não aproveitam esses cursos. Um dos motivos que eles não aproveitam os cursos é que boa parte dos cursos são em hebraico e os olímpicos não têm hebraico suficiente para fazer esses cursos, então acabam não fazendo, o que é uma pena. É um direito não aproveitado. Né? Então eu acho que todos os olímpicos deveriam ter essa meta de estar sempre procurando um emprego melhor, até achar aquele emprego que, além de pagar as contas, que é o mínimo necessário, também te possibilita você estar trabalhando o mais próximo possível da sua profissão, te dando uma satisfação, né, e uma perspectiva de que você vai poder trabalhar até a aposentadoria sem prejudicar a saúde antes disso.
né? E, infelizmente, eu vejo muitos Olim que não estão fazendo isso. Eu, na verdade, até vejo Olim que não estão conscientes de que o período que eles têm para trabalhar aqui em Israel é um período muito curto até eles se aposentarem. Tá? Porque você não pode ter uma visão de curto prazo. Você fala, tá bom, eu vou chegar em Israel, o Haim está dizendo agora que está cheio de emprego na Israel, se eu estiver disposto a fazer qualquer coisa, não vou ficar desempregado. Tudo isso é verdade. Tá? Se você estiver disposto a fazer qualquer trabalho, você vai conseguir um emprego aqui em Israel. Porque eu não vejo os Olim ficando desempregados aqui. Né? Quem está disposto a pegar qualquer trabalho, consegue um trabalho. Agora, um trabalho que vai pagar as contas. Agora, e daqui a 10 anos? E daqui a 15 anos? Na hora que você precisar se aposentar, você vai ter condições de se aposentar? Porque tem que pensar nisso. Eu não posso dizer se aqui em Israel vai ser melhor que no Brasil melhor que em Israel, mas tem que pensar nisso. Isso é uma questão muito pessoal, muito individual, mas eu vejo muitos Olim que simplesmente não estão pensando nessa questão da aposentadoria. Tipo, estilo vai ser o que Deus quiser. Eu agora estou trabalhando, eu agora estou pagando minhas contas, eu agora estou sobrevivendo. O que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não vou pensar nisso agora. Talvez certas pessoas não tenham outra alternativa, tá? Eu não quero julgar, tá? Por favor, não me interpretem errado, eu não estou julgando as pessoas. Tá? Eu entendo que para certas pessoas a sobrevivência é a realidade, tá? Então não é realmente um imediatismo, a pessoa precisa pensar na sobrevivência dela, no dia a dia dela. Entendeu? Mas o que eu estou falando é que isso não é o ideal e que as pessoas têm que se esforçar para sim terem um plano de aposentadoria. Né? O que vai acontecer com elas no momento que elas tiverem que parar de trabalhar. Né? Infelizmente, eu vejo muitos Olim que não estão pensando nisso. O que aparentemente não estão pensando nisso. Isso é muito importante, realmente importante. Bom, mudando um pouquinho, aqui, principalmente para quem não acompanha as notícias israelenses, acompanha mais até as notícias de Israel por jornais brasileiros, se fala muito do terrorismo, né? Israel não se fala muita coisa, né? Quando aparece nos jornais é porque teve algum ataque ou alguma coisa, né? Então, queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre a segurança pública em Israel. Como que funciona o dia a dia, né? A parte de assaltos, principalmente para quem está no Brasil, São Paulo, Rio, tem muito assalto, é complicado aqui. Como que funciona essa parte de segurança pública em Israel? Vou te contar uma história, Valdemar. Existe aqui em Israel uma colônia, uma comunidade no Shomron. O Shomron é a Samária. Né? Você tem Jerusalém, no norte de Jerusalém é a Samária, no sul de Jerusalém é a Judéia. Né? Então, Judéia e Samária. Então, na Samária, tem uma comunidade chamada Shavei Shomron. Shavei Shomron é o nome do lugar. Em Shavei Shomron tem uma praça. Nessa praça tem um monumento. Esse monumento é em homenagem a uma pessoa que era residente de Shavei Shomron e que morreu num atentado terrorista. Uma pessoa que morava lá morreu num atentado terrorista. Aí fizeram uma praça e botaram esse monumento em homenagem, em memória a essa pessoa que morreu, foi vítima de um atentado terrorista. Você sabe onde morreu essa pessoa? Onde? Buenos Aires. Essa pessoa estava em Buenos Aires, estava na sede da AMIA, quando teve o atentado terrorista da AMIA. E ela foi uma das vítimas. Okay? Então, essa pessoa que morava nessa comunidade, na Samária é o que certas pessoas chamam de território ocupado. Eles são cercados de palestinos.
Tá? Você do lado de lá são cidades, Ramallah, não é muito longe de Ramallah, que é a capital dos palestinos. Então, essa pessoa que vivia num dos lugares mais perigosos de Israel foi vítima de um atentado terrorista na capital da Argentina. Ok? Essa é uma história. História real. Eu me sinto completamente seguro aqui em Israel. Com certeza, muito mais seguro do que eu me sentia no Brasil. E olha que eu saí do Brasil há 30 anos atrás. E eu me sinto mais seguro aqui em Israel do que em Paris, ou do que em Londres, ou do que em Amsterdã, ou do que em Nova York. E eu conheço muito bem esses lugares. Né? Estive várias vezes em Paris, várias vezes em Londres, várias vezes em Nova York, estive também em Amsterdã. O que aparece nos jornais no Brasil e em outros lugares do mundo, cada vez que tem um atentado terrorista, causa um impacto muito grande nas pessoas, que é normal e natural, e que acaba distorcendo a realidade. Na prática, no dia a dia aqui em Israel, ninguém sai na rua com medo de atentado terrorista. Tá? Existem certos momentos que a gente sabe que estão planejando fazer atentados, né? A gente é informado pelo governo que estão planejando fazer atentados, e nesses momentos específicos a gente toma algumas precauções adicionais, a gente fica mais alerta, né? Só por uma questão de ser uma pessoa consciente. Mas não deixa de viver, né? Como? Não deixa de viver, não deixa de manter a rotina. Não pode dizer alguma. A vida é normal. A minha filha, já há alguns anos, ela tem 13 anos agora, alguns anos ela volta sozinha da escola de ônibus. Ela pega sozinha o ônibus e volta da escola. Em nenhum momento eu vou falar para minha filha que eu vou lá buscar ela da escola porque eu estou com medo que ela volte sozinha. Né? De noite, aqui em Israel, as pessoas circulam tranquilamente de noite, na grande maioria dos lugares, sem medo. De algum falando tipo de no crime. celular, né? Claro, mas ninguém nem pensa nisso de ter medo de falar no celular. Isso é uma coisa... Não existe essa questão de você estar andando na rua e alguém, de repente, aparecer e roubar teu celular. Isso não existe aqui, isso não faz parte da realidade israelense. Né? Não vou dizer que não existe crime em Israel. Existe crime, mas são outras proporções. Né? Se você observar as estatísticas, se você, ao invés de observar casos isolados, você observar estatísticas, né? Então você vê claramente que Israel é um dos lugares mais seguros do mundo, incluindo também as vítimas do terrorismo. Então, esse é um aspecto. Tá? Um aspecto. Outro aspecto é o que não é divulgado fora de Israel, que é o convívio pacífico entre os israelenses, judeus e árabes, a maior parte do tempo, em uma grande diversidade de ambientes. Tá? Então, por exemplo, eu estive recentemente no hospital com meu sogro, que estava internado, e a equipe médica do Hospital Rambam, aqui em Haifa, boa parte dos médicos e dos enfermeiros são árabes, muçulmanos e cristãos, tá? Convivendo pacificamente, médicos e pacientes. Tá? Então, o meu sogro estava internado no quarto junto com um paciente russo e um paciente árabe, tá? E os médicos e enfermeiros que estavam atendendo o meu sogro e os dois companheiros dele no quarto, parte eram israelenses judeus, parte eram israelenses árabes e parte eram russos, que fizeram aliar nesses últimos 30 anos. Tá? Então, a gente convive, naturalmente, em vários outros ambientes, não é só nos hospitais, nas universidades também. A faculdade que eu estudei no Ternion, que é a Faculdade de Ciências da Computação, que é uma das melhores do mundo, sim, né? sim.
Hoje, 20% dos estudantes são árabes. São árabes. De uma das melhores faculdades do mundo em Israel, de ciências da computação. Na Universidade de Haifa, que também é uma boa universidade, aqui em Haifa, algumas faculdades, os árabes são maioria, são mais de metade. Porque a gente recebe aqui em Haifa toda a população dos árabes que vivem na região da Galileia. Né? A região da Galileia, aqui no norte de Israel, tem uma população árabe muito grande. Então, ele vem estudar em Haifa. Então, a gente convive normalmente. Não existe essa tensão que você pode imaginar. Eu, Baruch Hashem, graças a Deus, na minha empresa, eu tive uma estagiária árabe, muçulmana, que trabalhou na minha empresa. E a gente teve um relacionamento excelente. Ok? Então, isso é uma coisa muito normal. Né? A gente tem esse convívio no dia a dia. Então a gente falou, até agora falou duas coisas. Né? A gente falou a primeira coisa sobre como, se você observar as estatísticas, ainda Israel é mais seguro do que muitos outros lugares. A segunda coisa que a gente falou é de como existe aqui uma coexistência que não é divulgada nos meios de comunicação, né? Apesar de ser uma coisa extraordinária. Tá? Eu afirmo para vocês que a coexistência que nós temos aqui em Israel entre judeus e muçulmanos e cristãos é um exemplo para o mundo. Exemplo para o mundo. Tá? Você não vê isso na Europa. Tá? Os problemas que você tem em cidades como Paris e Londres e Amsterdã são muito mais graves do que os problemas que você tem dentro de Israel. Muito mais graves. Tá? E a terceira coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante, justamente essas ondas terroristas acontecem nos momentos em que Israel está fazendo progresso em direção à paz. Ok? E isso é que a maioria das pessoas não percebe. O que aconteceu nessas últimas semanas que teve esses atentados terroristas aqui em Israel? Não é só o Ramadã. A gente fala, não, os atentados terroristas são do Ramadã. A gente teve aqui uma reunião de cúpula em Israel com representantes do Egito, do Marrocos, do Emirado Árabe e de Bahrein, né, que se fala em português. Estiveram reunidos, basicamente uma cúpula árabe, né? Líderes muçulmanos reunidos aqui em Israel com líderes israelenses e líderes americanos. Isso representa um progresso extraordinário em direção à normalização aqui no Oriente Médio e norte da África. Né? Extraordinário. Então, essas forças que se opõem à paz, essas forças radicais, extremistas, fundamentalistas, que se opõem à paz, que se opõem ao progresso, que se opõem à normalização, o que eles fazem? Atentados terroristas. Por quê? Porque eles são uma pequena minoria. Eles são uma pequena minoria de radicais islâmicos fundamentalistas. E a única maneira deles terem algum impacto é fazendo o atentado terrorista, para se opor ao progresso. O progresso que está acontecendo. O progresso que é visível, é concreto e que é extraordinário. Então, ao mesmo tempo que aqui no Oriente Médio a gente está caminhando em direção à paz, você testemunha uma guerra na Europa. É bem por aí. Bom, maravilhoso. A gente repassou aqui todos os temas aqui. A gente sabe que tem muito mais coisa para se falar, né? A gente poderia ficar um dia inteiro aqui gravando, mas acho que esses foram os temas mais principais. Foi muito legal. E te dá a oportunidade de se despedir. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, fica à vontade, Jaime. Então, primeira coisa, eu quero convidar as pessoas que decidiram fazer Aliá e que querem fazer Aliá porque querem viver em Israel, não porque querem sair do Brasil. Querer sair do Brasil, tem muita gente que quer sair do Brasil, mas os que querem viver em Israel são pessoas especiais. Então, se você realmente quer viver em Israel, eu te convido a ficar em contato comigo. Eu estou disposto a aconselhar. Em geral, obviamente, eu não tenho tempo, eu trabalho bastante, tenho vários empreendimentos,
eu não tenho tempo de dar muita dedicação especial para cada um das pessoas que me procuram, mas eu conheço muita gente aqui em Israel. Baruch Hashem, graças a Deus, eu conheço muita gente, eu conheço muitas pessoas que estão dispostas a ajudar. Tá? Então, em geral, as pessoas que me procuram pedindo aconselhamento, ajuda, orientação, eu sei indicar outras pessoas que podem dar até uma orientação melhor que a minha. Né? Então, quem quiser fazer contato comigo, é muito fácil vocês me encontrarem, por exemplo, no LinkedIn ou no Facebook. Sim, podem fazer contato comigo e se eu não puder ajudar, eu posso colocar vocês em contato com outras pessoas que sim vão ter prazer de ajudar. Então é isso, eu quero agradecer novamente o convite que vocês me fizeram e também dar parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu conheço pessoalmente dezenas de famílias que vieram para Israel com a ajuda de vocês, do Keren, né? Então, vocês fazem um trabalho extraordinário, um trabalho importante, um trabalho que tem impacto, que tem resultado, e espero que vocês continuem tendo sucesso nesse trabalho. Isso aí. Muito, muito obrigado. Marcos, obrigado, se despedir do pessoal. Marcos, se quiser se despedir, pessoal. Falei, obrigado, Haim, que você continue assim, com teu espírito de ajuda, que ajuda muito a quem está precisando e quem vai precisar. É isso aí. Obrigado mesmo, Haim, foi muito legal. E é isso aí. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Assistem os outros vídeos, os outros temas, tem bastante coisa. E conte com a gente assim que precisar. Obrigado, Haim. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Haim.